Que... Bem-vindas, Fran, Adriana, Obrigada. Karina. Obrigada. Obrigada. Vamos introduzir aqui então a aula. Ótimo. Eu vou compartilhar novamente. Aí, se ficar ruim assim, vocês me avisam, tá? Porque eu não sei onde eu tô, se eu tô no canto, se eu tô embaixo. Você está embaixo. Tá embaixo? Para Tá. mim tá embaixo. Apareceu aí o conteúdo? Pareceu, mas você não está na frente, porque tá tranquilo. Tá ótimo. Legal. Então vamos lá. Hoje vocês aprenderam na última aula do desafio a personalizar o chat GPT de uma forma mais simples, de uma forma que já ajuda no conteúdo de vocês, já ajuda na estratégia, mas é um prompt mais simples, né? Mas já dá um gás aí na diferença que o chat GPT é muito genérico, né? Então, quando as pessoas usam o chat GPT só que a gente chama, né? Genérico, tipo chat, sem personalizar nada, ele começa a ou devagar, ou como que fala a palavra? Ele começa a alucinar. Ou ele alucina, ou ele fala umas coisas que, tipo, nada a ver, e aí você perde a paciência, aí você, tudo que você pede fica muito genérico, fica muito igual a todo mundo, aí se você não usar prompts mais avançados, ele não fica legal. Então, na última aula, vocês criaram um prompt simples para personalizar o chat GPT, tá? Dá para usar o chat GPT gratuito daquela forma, né? Com aquela limitação de imagem, 3 imagens por dia, e com a limitação, às vezes eles deixam um pouco mais de tempo ali, às vezes não, às vezes já corta e você não consegue mais usar nenhum chat. Então, o que eu indico para vocês, de fato, se vocês forem usar para o negócio de vocês, é assinar, né, o ChatGPT Plus. Então, a aula de hoje vai ser voltada para vocês criarem um prompt, né, para criar de fato uma IA, tá? Não apenas personalizar o ChatGPT, mas criar uma nova IA com uma nova função, e assim vocês conseguem fazer dessa IA o que vocês quiserem, ou um assistente pessoal. Aí, quero criar vou dar uma ideia aqui, né? Voltada para a cor. Quero criar um expert em colorimetria. Vocês podem criar um expert em colorimetria e vocês usarem ali sempre que vocês. Porque na hora de criar cor, né, minha gente? Às vezes a gente precisa daquele silêncio, né? Eu vou lá, na hora que estou criando cor e a cliente fica falando comigo, eu fico assim, meu Deus do céu, calma. Fica igual a Nazaré Tedesco, né? Um monte de negocinho assim. Porque eu não consigo pensar na cor se a pessoa tá falando comigo. Agora imagina se eu tenho um chat GPT, uma IA no chat GPT, no celular, que ela é especialista em colorimetria. Então, toda minha dúvida eu mando lá, ela não vai alucinar, ela não vai errar, porque eu treinei aquela IA, né, com uma metodologia que aí vocês podem criar, né, e vou ensinar hoje como que pega essa metodologia e coloca no chat GPT. Então, fica uma forma de você não usar de forma genérica e também evita muito erros, tá? Quando você vai perguntar ali para o ChatGPT, hoje eu fiz um teste. Hoje eu perguntei lá no meu ChatGPT que eu não pago, no chat mesmo, sei, né? Ele está personalizado como um mentor, mas eu perguntei sobre colorimetria ali, tirei algumas dúvidas, ele não errou. Só que algumas coisas que ele fala, ele dá muitas opções assim, que daí deixa você confusa, né, na questão ali da cor. Mas o que eu tô já assim dando spoiler que vocês podem criar um assistente de colorimetria para quem trabalha com cor. Na hora de criar a cor, só mandar ali a dúvida, né? Não precisa ficar consultando cartela. Enfim, é sensacional, tá? Tô trazendo um exemplo aqui para vocês que vivem, né, dentro da beleza ainda. Então, como pegar esse método que você segue, seja de colorimetria, seja o seu método método da sua mentoria, seja o método do curso que vocês têm, o método, enfim, qualquer coisa. Vocês vão pegar esse método e vão criar essa IA personalizada. Então, ela pode ter uma função de ensinar, ela pode ter uma função de responder cliente no Instagram, tá? Ela pode ter uma função de responder cliente no WhatsApp, e aí é uma função mais avançada que eu pretendo trazer para dentro da comunidade, né? Negócios do futuro, posicionamento IA, vou trazer muito sobre posicionamento IA.
que quando você cria uma IA personalizada, um agente personalizado, ele já tem uma função mais avançada. Então, quando você precisa pegar essa inteligência artificial que você criou e colocar no WhatsApp, por exemplo, de atendimento, já precisa de API, já precisa de outras ferramentas, é um pouquinho mais avançado. Mas só para vocês saberem que dá para colocar um IA lá no Instagram para responder todos os comentários, todos os directs. Dá para colocar um IA no WhatsApp como vendedora, como ela agenda para você, ou seja, economia aí para quem contrata vendedora e recepcionista, né? E dá para fazer tudo, tudo que vocês imaginarem. Só que hoje o que a gente vai criar é um IA com uma função mais simples, ou seja, você não vai precisar de nada além do ChatGPT Plus, né? Que é o pago, certo? Dúvidas vocês podem mandar no chat, tá bom? Opa! Então, qual é o objetivo dessa aula hoje aqui com vocês, né? A gente vai fazer um levantamento de dados que é para alimentar essa IA. Não é só um prompt simples ali, um levantamento de dados para que ela tenha uma função específica, mas que ela também tenha o que vocês vão supor assim, a sua linguagem, a sua forma de falar, se for para você usar para suas alunas, né? Dá para criar uma mentora, um clone, enfim, dá para criar tudo que vocês imaginarem. Então, vocês vão aprender a alimentar esse IA com informações essenciais. A gente vai fazer um teste real aqui. A gente vai interagir. Eu vou mostrar como que eu criei a Beleza IA, que é a primeira IA estrategista da beleza. Gente, não tem ainda, tá? Se vocês já viram em algum lugar, vocês me falam, mas não tem ainda. É a primeira IA estrategista da beleza. Essa IA, ela tem a função de ajudar profissionais da beleza, educadoras e mentoras a criar conteúdo, a criar estratégias, a se posicionar, ou seja, ela tem toda. Eu treinei ela para que ela entenda todo o meu método valiosa, que é o posicionamento com os arquétipos, né? Que é um pouquinho ali do visagismo, que é um pouquinho do storytelling, que é um pouquinho de como que você vai se posicionar. Então, ela tem lá dentro o meu conhecimento e as coisas que eu costumo aplicar no meu negócio. Então, ela vai ser uma IA que vai ajudar essas profissionais a criar o conteúdo, estratégia, tudo voltado ali no ramo de posicionamento digital, tudo voltado para posicionamento digital. Então, eu vou mostrar como que eu criei ela. Eu vou mandar também no material dentro do grupo o prompt dela, porque daí vocês vão se basear também no dela, para vocês criarem o de vocês, certo? Então, a gente vai. O exercício que eu vou deixar é para vocês criarem esse prompt mais avançado para que tenha a sua didática e também você pode, dependendo do objetivo que vocês vão escolher, quero um IA assistente de conteúdo. Então, se for um IA para te ajudar a criar conteúdo, é mais fácil de você criar. Agora, se for um IA, porque ela vai te ajudar a criar conteúdo, mas que ela tenha ali a sua metodologia, o que você ensina para suas alunas, daí já é entra um pouquinho mais da sua base de conhecimento, né, da sua autoridade. Então, a gente vai fazer teste real aqui. Como eu já criei a Beleziar, ela já está rodando, né? Quem entrar na comunidade vai ter acesso a ela, ou tem a opção de só usar ela, né? Se você só quer ter acesso a ela, não quer entrar na comunidade. Mas eu quero fazer um teste real com vocês aqui. Se der tempo hoje, se não der, a gente faz na última aula, que a gente vai criar juntas, né? Eu quero a sugestão de vocês aí no chat. O que que vocês gostariam que a gente criasse juntas? Se der tempo, eu crio hoje, se não, a gente deixa passo a passo mesmo para a próxima aula. Então, a preparação que a gente vai fazer, que é levantamento de dados, vamos dar um exemplo aqui da IA como mentora, né? Pode ser uma IA que tenha toda a sua metodologia, ou pode ser uma IA educadora. Ela não precisa ter a sua mente ali, mas ela vai educar o seu público a algo, por exemplo, né? Vai ser uma IA, gestora de salão. E aí você vai colocar tudo ali sobre a gestão, como que ela pode fazer essa gestão dela. Então, vocês entendem como que os cursos online, eles estão cada vez mais difíceis das pessoas terem esse desejo de comprar?
Porque quanto mais você tem conhecimento de inteligência artificial e de ferramentas, menos você quer comprar curso, porque daí, ali você já tem tudo na sua mão. Se eu quero aprender programação, vou dar um exemplo do que eu estou aprendendo, tá, gente? Eu crio uma IA que vai ser minha professora de programação. Se eu quero aprender, sei lá, colorimetria avançada, eu criei um IA que vai me ajudar com isso. Então, hoje em dia, né, se você usar o ChatGPT básico, genérico, ele já te ajuda bastante. Agora, se você personalizar, criar IAs, agentes de inteligência artificial para cada coisa que você queira fazer ou para você vender, monetizar esse seu conhecimento, vocês estão no lugar certo, porque aqui vai ser, assim, eu estava falando, né, eu criei um IA para a área da saúde, criei duas IA já, né? Eu falo para beleza, mas o meu intuito é abrir para qualquer mercado, né? Porque o que eu ensino, o que eu proponho trazer na comunidade é para negócios do futuro, não importa o nicho. Eu criei duas IAs para a área da saúde. Uma delas foi a Ability IA, que é para um fisioterapeuta. Então, essa Ability IA, ela vai ajudar ali no... Ai, como que é o nome? Nos preparativos, não no diagnóstico, mas ajudar aquele profissional de fisioterapia a criar reabilitações ali para quem tem problema ortopédico, enfim. Então, eu criei essa IA dentro da área da saúde. Eu criei outra IA, que é um clone da mentora também, de uma enfermeira. E também criei um IA especialista em stories para essa enfermeira. Então, essa enfermeira, ela é mentora, tá? Ela é body piercing, enfermeira, e ela é mentora. Então, ela vende essa, esse clone dela, né? Ela oferece para as mentoradas dela também, né? A Julia, que a gente criou, que é o clone dela, tem toda a base de conhecimento dela. E também tem o especialista em stories, que ela oferece para as alunas dela para criar os stories com o método dela. Então, assim, tudo hoje em dia é possível, desde que você saiba como fazer, como aplicar, porque também não adianta você só criar ali de qualquer jeito, né? Eu crio e aí depois eu vou treinando aquela inteligência artificial para que ela fique cada vez melhor. Então, vocês vão aprender hoje a levantar os dados. Na última aula, a gente vai criar de fato ali realmente, mas ciente de que vocês têm que ir treinando essa inteligência artificial, tá? Tô indo muito rápido, meninas. Essa função consigo no gratuito, a função de criar o GPT personalizado, não, Adriana, tem que assinar, tá? Mas você pode, por exemplo, assinar o Plus, que é US$ 20, dá R$ 120. Aí você assina, cria todos os GPTs que você quer criar, e aí depois você cancela, tá? Se você não quiser pagar mais, pelo menos você já vai estar todos os seus agentes de inteligência artificial lá no seu chat GPT. Porém, se você pretende vender para suas alunas, vender para suas seguidoras, eu indico você manter a assinatura, porque para criar funções assim, IAs mais avançadas, você também tem que pagar ali dentro da OpenAI uma quantidade ali, US$ 5, se eu não me engano, o mínimo, né? Para uso de tokens. Então, assim, vamos supor, você vendeu para 1.000 pessoas aquela IA. Você concorda que 1.000 pessoas vai usar muito, vai ter tokens, seria um conjunto de palavras, tá, gente? Então, às vezes, quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, ele responde aquele textão. Aquele textão são vários conjuntos de tokens. Então, quanto mais tokens, mais você vai pagar para a OpenAI, que a OpenAI é do ChatGPT, né? É a empresa ali do ChatGPT. Então, se for para começar, eu indico você assinar por um mês, depois você não assina mais. Se for para você comercializar, monetizar, seria interessante você manter. Posso criar uma IA gestora de negócio da beleza. Isso mesmo, Karina. Pode criar, tá? E assim, dá até para a gente, na última aula, vocês vão dar ideia lá no grupo de qual IA vocês querem que eu traga, daí a gente vai criando junto. Então, essa aula são para curiosas, né, que já ouviram falar de ChatGPT, mas querem personalizar, querem ir além, né? Para sobrecarregadas que querem parar de criar conteúdos e estratégias sozinhas, né? Que acaba realmente
fica na mão da criatividade, às vezes a gente não está tão criativo assim, e com a IA na mão a gente consegue fazer um monte de coisa infinito. E para as inovadoras, né, para as valiosas visionárias aí que desejam transformar o seu método em um produto digital com a inteligência artificial ou acelerar o seu negócio com tecnologia e inovação, que dá para vocês usarem também no negócio de vocês. Como eu falei, né, um IA mais avançado ali, um agente mais avançado, ele responde nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp. Então, vamos falar um pouquinho de mito, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas a IA funciona sozinha, né? Não precisa de alguém ali por trás. Na verdade, precisa sim, porque se você só conversa com o ChatGPT genérico, ele não vai ser específico ali com o que você está solicitando, né? Então, se você tem comandos ali bem feitos, o genérico ele já funciona assim. Vocês viram, né? Vocês já personalizaram, já funciona de uma forma que vai te ajudar, tá? Mas não funciona sozinho. Sempre é igual tem muita gente que está criando ali. Ah, a profissão de fotógrafo vai acabar, a profissão de designer vai acabar, né? O Canva mesmo, o Canva lançou o Canva Code, que é você lá dentro do Canva, você consegue fazer sites sem programação. Aí as pessoas já colocam lá. A profissão de designer vai acabar, morreu. Mas vocês concordam que nem todo mundo vai conseguir usar o Canva, nem todo mundo usa o Canva, ponto, né? Nem todo mundo vai conseguir abrir o Canva e criar um site, né? Outro ponto. E nem todo mundo vai querer fazer uma coisa mais simplista. Então, ela vai querer pagar um profissional que faça por aquilo. Então, às vezes, esse profissional, esse designer que cria sites, né? Ele não é só a criação do site, ele vai ter a consultoria dele, ele vai te orientar qual. Ai, como que fala o nome, gente? Esqueci agora. Esqueci. Mas enfim, onde você vai hospedar o site, né? Como que vai ser essa copy? O designer ele já conhece essas estruturas. Enfim, eu acredito que a IA ela vai acabar assim com algumas profissões, com algumas funções, mas se você estudar a IA, mesmo ela fazendo a sua função, você vai conseguir oferecer mais para o seu cliente, né? Então, voltando para a área da beleza, né? Tem muita gente que fala assim: ah, mas eu preciso entender, ser expert, ser técnica em IA, né? Não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu atendo cliente. Isso não tem muito a ver com a minha realidade, né? É uma das coisas, um dos pontos que eu sinto que a beleza está um pouquinho atrasada, né? Ela acha que não tem nada a ver. Mas, na verdade, se você conhecer e organizar o seu método, você consegue usar isso ao favor do seu negócio. Tá? Então, igual uma profissão, se você, vou dar um exemplo de fotógrafo, se esse fotógrafo, ele já se adianta e busca implementar a IA no trabalho dele, ele vai estar à frente, ele não vai deixar de fazer. E outra, né, gente, tem serviços que é a alma, é o olhar do profissional, né? A inteligência artificial não vai conseguir criar, né? Um corte de cabelo, uma foto de um casamento, uma filmagem de um casamento no pôr do sol ali, real, né? Ela não vai filmar isso. Não existe, então não vai perder a profissão, não vai acabar fotógrafo. Mas enfim, então muita gente acha que a IA vai também tirar a essência, vai ficar muito genérico. Ah, mas se eu criar conteúdo com inteligência artificial, não vai criar conexão. Depende, gente. Se você conseguir colocar a sua essência, a sua linguagem ali, alimentar bem essa inteligência artificial, meu, batata. Criar inteligência artificial dá trabalho demais, ou mexer em ferramenta de inteligência artificial dá muito trabalho, não é para mim. Né? Dá mais trabalho continuar no manual, ou depender da sua criatividade e vontade de fazer as coisas. Então, se você já tem algo ali que vai te ajudar, por que não, né? Criar algo que vai te ajudar mesmo no dia a dia. Essas imagens são IAs da apresentação aqui, Adriana. Sim, achei tão bonito. Sim, 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 sim. Todas com IA. Até essa bonitinha, ó, que bonitinha. Eu fiz um salão ali de fundo, o quadro da beleza IA, primeiro IA estrategista da beleza, o mocap, né? Esse mocap também eu criei com o chat GPT.
tá? Vocês que dão aula, né? Vocês que são educadoras, mentoras, dá para criar. Eu criei hoje, né? Uma inteligência artificial que ela é especialista em didática, rapport e apresentações, alguma coisa assim. Dá para vocês criarem a aula com essa inteligência artificial e dá para usar a ferramenta Gama, que é essa que eu estou usando aqui, que eu vou trazer uma aula também do Gama, como usar ele. Como faz esse processo que eu faço aqui, essa curadoria de criar as aulas? Eu vou trazer tudo para a comunidade. Então dá para vocês criarem de uma forma rápida. Algumas imagens aqui nessa aula foi criada com o próprio Gama, com exceção dessa da Beleziar, que foi feita no ChatGPT, né? Com o meu comando, tá? Então, assim, o documento mestre que a gente vai criar, que vocês vão fazer o levantamento, vocês precisam saber quem vocês vão ajudar. Ah, vai ser uma IA para me ajudar, né? Então, vocês vão colocar lá. Vai ser um IA para vender mesmo, para ajudar para as pessoas que é da minha profissão e que precisa melhorar na gestão, por exemplo, igual a Karina falou. Qual o estilo dessa IA? Como que você quer que ela fale? Mais incentivadora, mais motivadora, mais realista, enfim. Né? Qual é o ensino e posicionamento único dela? E exemplos reais, por exemplo, tá? Se eu vou criar um IA que ela é especialista em gestão, que ela vai ajudar cabeleireiras a fazer gestão, eu preciso colocar lá o conteúdo da minha mentoria, que ensina isso, certo? Se você já tem essa. Ah, eu já uso uma metodologia de gestão no meu salão. Então, você vai ter que ter isso escrito, né? Esse exemplo real para ela. Então, pode ser um vídeo, se você tiver, tá? Ah, eu gravei uma aula falando disso. Pode ser um vídeo, pode ser algo escrito, pode ser planilhas, enfim. Você vai pegar, o exemplo real do que ela vai fazer. Então, você vai colocar esse conteúdo também, né, dentro ali do documento mestre. E a transformação, o que que ela vai resolver? Como que ela vai transformar vidas? Então, esse documento é parecido com o que a gente criou na aula passada, só que é um pouquinho mais avançado. Aí que eu vou dar o exemplo também da Beleziar que eu criei, tá? Eu coloquei 3 pilares básicos, a Beleziar. Ela fala sobre educação digital, então ela fala também para infoprodutoras, para mentoras, educadoras do digital. Então, o primeiro pilar, né, dela que eu coloquei é de estrategista de conteúdo. Então, por quê? Porque quem quer se posicionar no digital, ela não sabe de estratégia nenhuma de conteúdo. E hoje em dia, gente, eu estava vendo um artigo esses dias sobre o comportamento da geração Z, tá? Uma coisa que a gente tem que estudar também sobre o comportamento de consumo das pessoas. A geração Z mudou totalmente aquele funil de vendas que a gente conhecia, né? Que é topo de funil, conteúdo mais raso, meio do funil, um conteúdo mais educativo, fundo de funil, um conteúdo de venda. Aí você fica postando, não, eu vou seguir ali Não funciona mais assim a venda. A venda, você tem que realmente envolver aquela pessoa na sua comunicação, na sua narrativa, né? Você tem que envolver. E não só a geração Z e a Alpha, que são os mais novos, mas a gente mesmo. A gente hoje em dia não compra assim, ai, não fico vendo conteúdo todos os dias daquela pessoa, de vez em quando que eu vejo, né? Então, todo o conteúdo ali que você cria já tem que ser pensado em conectar, envolver aquela pessoa e já vender. Você não precisa ficar criando mais funil. Então, só dando um exemplo, né? Então, as estratégias ali de conteúdo que eu coloquei na Beleziar é mais com storytelling de narrativas, né? E também da narrativa que eu gosto bastante, que é da Kishu Kentetsu. Kishu Tenketsu, o nominho difícil, que é uma narrativa de 3 atos, né? Que aí você já faz isso que eu falei para vocês. Em um vídeo você já faz tudo isso, porque não dá para você ficar fazendo um vídeo e outro vídeo aqui, né? E dentro da Beleziar, eu coloquei também noções ali de empreendedorismo, né? Então, eu coloquei o meu know-how de empreendedorismo, que é o pilar fundamental, né? Foi feito para mulheres valiosas e visionárias. Então, eu criei voltado mesmo, com um toque ali de mentora. Não só estrategista, mas mentora. E a inteligência artificial, né? Que é o terceiro pilar da estratégia com inovação e tecnologia. Então, a Beleziar,
tem esses três pilares. Dentro desses três pilares, o que vocês vão aprender é fazer o prompt, né, que eu falei ali para vocês, e criar ali dentro, vamos supor, se você vai criar, igual a Karina quer criar uma especialista em gestão. Então, quais os três pilares dela? Então, você já vai aprender também. Eu sei que vocês já foram minhas mentoradas, né? Mas vocês já estruturaram o método de vocês? Se já tem estruturado, ótimo, que já tem os pilares do método. Se não, vocês vão ter que estruturar isso daqui. Vai ter que ter um exemplo prático dos pilares que a IA vai ter que ter, tá? E o coração da sua IA. Então, vamos colocar ali dentro dela, né? Um pensamento único, coisa única sua que você pode colocar. Então, você ensina ela a pensar como você, se for uma mentora, se for algo voltado para você vender, né? Personalidade, transfira a sua essência para os comandos, tá? E transformação, que é pegar aquele método que você ensinaria para várias pessoas e colocar dentro da IA para que fique automatizado ali, a pessoa consiga usar de forma simples e fácil e rápido, né? Prático. Então, o que que é um prompt estratégico, né? Vocês aprenderam o prompt básico, tem muita gente que fica ensinando, gente, prompts, comandos, né? E é muito interessante usar no ChatGPT no genérico, porque você vê que o comando realmente faz ele te entregar o que você quer, porque daí o comando tá, tá realmente específico, né? Agora, se você não sabe criar o comando e só pede assim, cria isso para mim, fica muito ruim, gente. Então, assim, tem muita gente que vende muitos prompts, aí as pessoas ficam viciadas em ficar usando prompts aleatórios e aí fica nessa, um prompt é para isso, um prompt para aquilo. Sendo que dá para você só criar ali um prompt, criar essa IA e não precisa você ficar se preocupando com a forma que você vai pedir para ela, tá? Então, o prompt estratégico, ele tem que ter um objetivo, uma finalidade clara nesse comando, para que você não precise ficar usando comando dentro dessa IA. Você já vai usar na criação dela, você não vai precisar ficar digitando comando. O contexto, né? As informações base e cenário ali que eu falei para vocês, que é a metodologia, né? Dar exemplos do que tem do que tem que ser feito, o que que ela vai fazer, como que ela vai responder, o que que ela vai criar. E comando claro, né? Que são instruções diretas e objetivas. Então, eu tenho vários tipos de prompts de criação. Todas as IAs que eu fiz, eu tenho os prompts. Eu tenho prompt com código, que é mais avançado, mas hoje eu vou ensinar para vocês um prompt não tão avançado, não precisa ser em código, tá? Só se for uma IA que responde no WhatsApp vendedora, que daí já entra um pouquinho de código, tá? Já entra lá no OpenAI, que é o assistente da OpenAI que cria lá dentro. O que eu vou ensinar para vocês é criar dentro do ChatGPT mesmo. Então, funções da IA. Você vai criar uma IA educadora, ela vai ensinar qual a didática dela. Você vai criar uma IA mentora, que ela motiva e guia com empatia. Você quer criar uma IA sua mentora, para você não precisar pagar 9.000 na mentoria, e aí ela vai te guiar? Também dá, tá? Se você quer criar uma mentora, vamos dar exemplo. Eu quero criar uma mentora, um mentor treinado pelo Bill Gates, enfim, dá para você colocar personalidades assim também. A parte mais difícil é você colocar os exemplos práticos, né? Tipo, o que que você vai alimentar ali essa IA para que ela seja igual, por exemplo, o Bill Gates te mentorando, né? Então, o levantamento de dados, quando é de alguém terceiro, é mais difícil. Então, é melhor criar primeiro de vocês, tá? Estrategista, pode ser uma estrategista que dá visão e direção para resultado, voltado para resultado. Então, o exercício prático que eu vou abrir para vocês aqui do documento mestre, tá? Quem ajuda, como ensina, dúvidas frequentes, funções, enfim. Os prompts funcionais para responder, criar conteúdo, aconselhar, o que que ela vai fazer, né? E a implementação, que a gente vai criar na última aula, que a gente vai testar e refinar a IA, tá bom? Eu tô sentindo que eu tô muito rápida aqui. Ah, eu já tenho pronto, legal.
Será que a Karina caiu? Caiu. Ela falou que a conexão dela caiu. Eu tava tentando entrar de novo. Internet é uma coisa, né? É ruim mesmo. É que não apareceu aqui pra mim, mas tomara que apareça. É porque. Ah, tá. É porque eu vi ela aqui no WhatsApp. Então, ela falou. Então, deixa eu abrir aqui o chat GPT. Ah, hum. Vamos lá. Então, aqui é o chat GPT, quando você usa ele no computador, notebook, tá? Aqui do lado, aqui Sora seria a criação de vídeos, imagens, né, do chat GPT. Aqui do lado são todas as minhas criações de IA que eu tenho. Aqui embaixo são projetos, que aí você pode criar por projeto, enfim. Dá para criar várias coisas, mas eu não vou entrar nisso daqui, tá? O que eu vou entrar aqui direto com vocês é como entrar já no chat GPT aqui para criação. Mas antes eu quero mostrar, né? Antes de ir para cá, eu quero mostrar como que faz o levantamento de dados mesmo. Mas é aqui, ó. Na aula passada, eu ensinei vocês personalizarem aqui, no personalizar chat GPT. E nessa aula, nessa e na última, é aqui, nos meus GPTs. Aí aqui cria um GPT. Aí aqui é um pouquinho mais avançado aqui, mas a gente vai criar fazer esse levantamento para criar aqui dentro, tá? Vou abrir aqui da Beleza IA, da 2.0, que foi já a minha segunda versão dela. Eu fiz a primeira versão, usei um tempo, né? Algumas pessoas testaram, e aí eu criei essa segunda versão dela. Então, esse modelo aqui eu vou mandar no grupo, certo? Então, aqui, o que que é esse prompt de instruções, tá? Eu vou ler assim, não vou ler ele todo, mas só para vocês entenderem a estrutura. Primeiro, quem que é ela, né? Então, você é a Beleza IA, uma estrategista de conteúdo e posicionamento que atua com profundidade e inteligência, unindo três pilares centrais que eu falei para vocês, né? Dos pilares de vocês, da metodologia de vocês. Então, a minha é educação digital, empreendedorismo e inteligência artificial. Sua missão é orientar empreendedores da beleza, lá, 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 lá. Você tem a visão ampla, entende tanto quem está no físico quanto no digital, e eu pretendo que ela tenha os dois. Ela vai identificar o estágio da cliente, sugerir conteúdo por nível de consciência, enfim. O estilo dela, né? Que já entra a forma de comunicação dela, tá? Primeiro eu coloquei a função, a instrução do que ela vai fazer e para quem. Agora, colocar como que ela vai falar. Então, o estilo dela é provocador, estruturado e realista. Então, ela não vai dar fórmula genérica ou frase vazia. Ela já fala como quem viveu o mercado. Ela sabe o que funciona e ensina com clareza e presença e profundidade. Então, aqui, exemplos do repertório. Aí eu coloquei alguns exemplos de repertório, como que ela vai, né, posicionar educadoras para vender treinamentos e mentorias, transformar aulas técnicas e vivência em conteúdo de autoridade, integrar IA em processo de conteúdo e posicionamento. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos do repertório. Lembra que eu falei lá atrás? Vocês têm que colocar alguns exemplos, né, de como que ela vai fazer. Então, primeiro é a instrução, função, quem é, o que faz e para quem, tá? Vou até colocar aqui, ó, porque daí eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Peraí, eu vou criar uma cópia, porque esse daqui eu não quero mexer. Peraí. Ótimo, porque aí ajuda. Porque a base do que a gente Uhum. colocar facilita a gente desenvolver o nosso, né? Deixa eu colocar aqui.
função função é, estilo de comunicação e exemplos de repertório, né? Daí que eu falei, né? Exemplos de repertório, exemplos de que ela tem que fazer. Aí eu coloquei aqui o objetivo também dela, o foco principal. O objetivo, seu foco principal é gerar clareza, consciência e autoridade. Você também pode usar referências de mercado, estratégias inspiradas em cases e conceitos de IA aplicados ao conteúdo. Nunca diga, aqui já é restrições de comportamento, tá? Que é interessante colocar. O que ela não pode fazer. Nunca diga que está consultando os arquivos que eu subi nela, tá? Responda como se soubesse aquilo naturalmente, com sua própria base de conhecimento. Aqui eu coloquei, já está aqui já para vocês, vocês vão colocar materiais recomendados, né? Que vocês vão subir lá. Que aqui não vai ser no assistente, vai ser no GPTs. Então, se tiver PDF, e-book, roteiro, resumo, tudo que vocês têm dentro do método de vocês, se for algo voltado para o método de vocês, modelo de posicionamento, framework, esteira de produto de vocês, por quê? Aí que, olha só, gente, a IA que vocês criam, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. A Karina criou um IA que é especialista em gestão de salão de beleza. Ela vai vender essa IA por um valor, sei lá, de R$ 500. As pessoas vão comprar essa IA da Karina, certo? A Karina vai colocar lá dentro da IA dela a esteira de produto dela, vamos dar um exemplo, tá? A minha esteira é assim. A entrada vai ser a Beleza IA, a pessoa compra a Beleza IA. Lá dentro da Beleza IA, eu coloquei a esteira de produto, então a Beleza IA, ela vai vender também para mim, para essa pessoa que está usando a Beleza IA criar consciência. Se ela quiser subir para a comunidade, ela sobe. Se ela quiser comprar a mentoria, uma coisa mais, uma consultoria mais pessoal, ela vai subir. Então, a IA, na verdade, ela também dá para usar dentro da estratégia de venda de vocês. Tá? Isso daqui a cereja do bolo. Pim. Aí você pode colocar diagnóstico ou planilhas, enfim, tudo que vocês têm. Aqui no caso, como a Beleziar vai ajudar no conteúdo, um exemplo, né? Se for algo que vocês vão criar para conteúdo, colocar a sequência de stories e carrosséis ou reels que já foi criado com o seu método, tá? Vocês podem transcrever aulas que vocês já entregaram, mentorias. Então, pega aquela mentoria, tá lá no YouTube, pega ela, copia o link dela, joga no ChatGPT, pede para ela transcrever, ou procura uma ferramenta que faz essa transcrição da sua aula, tudo que você falou lá. Cria esse documento, tudo que você falou, e dá para você colocar também dentro lá no material dela, tá? Dica importante sobre buscar por arquivos, né? Aqui eu deixei. Você pode deixar a opção de buscar. Ah, tá. Dentro do lado do GPT, você tem a opção de você deixar para ela buscar na web, ou seja, ela tem a opção de, se ela não tem a resposta ali na sua base do que você treinou ela, ela vai buscar na web e ela vai colocar a fonte embaixo. Tem essa opção de você deixar para ela buscar na web e tem a opção de você tirar. Então, ela só vai realmente fazer aquilo que você treinou, que está dentro ali do material que você colocou. Então, assim, depende muito. A Beleziar, se eu não me engano, eu coloquei para ela não buscar na web, tá? Quando é um IAC para o meu uso pessoal, eu deixo para ela buscar na web, mas quando é algo assim que eu sei que eu vou vender, vou usar como produto, ou vou oferecer para as minhas mentoradas como uma diferenciação na minha entrega, aí eu deixo para ela não buscar na web. Tá? Então fica desativado lá. Outra coisa também que tem aqui, ó, quando vai criar, né, que vai colocar o nome, a descrição dela, aí vai pegar esse prompt aqui todo, copiar e colar aqui, certo?
Quebra-gelo seria para você colocar algumas frases já para a pessoa clicar ali e já começar. Por exemplo, vamos supor que vocês vão criar uma mentora, vocês, né? Vocês vão criar uma mentora que ensina seu método. Aí ela vai ensinar gestão, marketing e vendas. Aí você pode colocar aqui quebra-gelo, gestão, marketing, vendas. Então, quando a pessoa clicar na gestão, ela já vai direcionar para gestão. Se a pessoa quer vendas, ela já vai direcionar para vendas, tá? E aqui embaixo carregar os arquivos que eu falei para vocês, vocês vão ter que ter. Pode ser PDF, pode ser, enfim, um monte de coisa, um monte de formato aceita aqui. Vídeos também, dependendo do tamanho, dá para colocar, tá? Eita, peraí. Aqui que eu falei para vocês, ó, o recurso, quer que ela busque na web ou quer que ela não busque na web, tá? Lousa, quer que ela... Lousa é uma opção que quando ela cria um documento, ela abre assim uma lousa. Geração de imagem. Se é uma IA, por exemplo, se ela é uma IA que vai ensinar a gestão de salão, ela precisa criar imagem para a pessoa? Não. Então, vocês vão tirar isso daqui, tá? Intérprete de código e análise de dados também vai tirar, porque isso daqui é uma coisa mais avançada, tá? Para realmente uma IA, por exemplo, que ela já entende de código de análise de dados, então não precisa. Então, aqui que vocês vão criar. Já tá dando o nosso tempo, não vou conseguir criar junto com vocês, mas na terceira aula a gente cria juntas, né? Posso até pegar algum prompt ou a gente cria na hora, alguma específica. E pode mandar as dúvidas aí no chat para eu responder. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o meu exército de IAs. Tem a Lívia, que ela é Story Maker. Aí tem um de prompt, né, que eu crio ali os prompts. Tem a Notícia A, que é a curadoria lá dos meus conteúdos, que ela tá buscando notícia atual. Tem a Nina, que é copywriter. Aqui é a IA do Espaço Diff, que eu criei. A Lume, que cria imagens e designer. Analista estratégica, daqui é mais pessoal. Mônica da automação, que ela me ensina automação, códigos, enfim. Atena Valiosa, que é uma mentora que eu criei com 7 mentes dentro dela, né? 7 pessoas ali que é muito boa naquele nicho que eu gostaria de aprender. A IA que eu criei, Reabilitar para o nicho de fisioterapia. Professora Ângela, que me ajuda a criar aulas. E aqui é a Beleziar, tá? Então, a Beleziar, você clica, no caso, quem tiver acesso, quem for usar, quem for adquirir, você clica nela, aí já tem aqui aquelas frases que eu falei para vocês, que dá para colocar, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, sou profissional da beleza, sou educadora mentora, sou empreendedora da beleza, empreendedora digital. Aí clicou aqui, ela já vai direcionar mais ou menos, já vai saber ali qual é o caminho, como que ela tem que agir ali, tá? Então, quando você tem uma IA personalizada com todo o seu cérebro, tá, gente? E aqui, ó, a Beleziar, ela não é só esse prompt que eu tô passando aqui para vocês, tá? Porque teve também a parte dos materiais, né, que eu coloquei. Então, isso vocês também vão fazer esse levantamento de dados para criar de vocês. Então, a Beleziar, vou dar um exemplo, vou usar aqui para vocês verem. Sou educadora mentora, vamos ver o que que ela vai falar. Olha só, primeiro passo. Lembra que eu falei lá para vocês que o objetivo dela é levar clareza para a pessoa? E lembra que toda a base de mentoria que eu tive, não importa qual mentoria, se é para infoproduto, se é para posicionamento, se é para criar mentoria, se é para IA, ela sempre vai levar clareza, né? Aumento de consciência. Então, isso faz parte né, da minha metodologia. Clareza. Primeiro, sobre sua identidade de marca, né? Que primeiro de dentro para fora, né? Como mentora, você não vende só conhecimento, você vende uma transformação. Para isso, precisamos definir alguns pontos. Aí ela vai perguntar aqui, qual é o seu porquê, tá? Inspirado aqui no livro, comece pelo seu porquê. Qual o nível de consciência da sua audiência, inconsciente, consciente, enfim. Quais dores e desejos você resolve? Aqui deu aqui até um exemplo, né? Frustração com faturamento, falta de agenda, cansaço com o Instagram, insegurança ao ensinar.
como transformar isso em conteúdo estratégico, tá? Que ela já dá uma ideia de como criar o conteúdo ali dela. Aí quer que eu te ajude a criar alguma estrutura da sua mentoria ou estratégia de conteúdo? Vou colocar. Eu já tenho pronto, a Adriana já está com o prompt pronto. Eu não entendi a quebra de gelo, como colocar esses nomes. Então, você vai colocar, por exemplo, se você for criar para você usar os internos, você não precisa colocar quebra de gelo. Você põe quebra de gelo, por exemplo, os pilares do seu método, pode ser gestão, marketing e vendas. Ou aqui no meu eu coloquei o público, né? Porque a Beleza IA, ela vai falar tanto para a educadora, quanto para profissional da beleza, quanto para a mentora. Então, eu coloquei o público. A pessoa clica ali, ela já vai saber o que direcionar. Ela não vai, por exemplo, falar para uma profissional da beleza que não tem nada, não vende nada no digital, ela não vai alucinar falando coisas de vender mentoria no digital, entendeu? Aqui, estratégia de conteúdo para educadores da beleza. Defina seu objetivo por trimestre, vender sua mentoria, atrair profissionais do grupo VIP, posicionar sua autoridade. Aqui tá falando, ela tá pedindo para eu colocar um objetivo, os pilares, né? Dar exemplo de pilares que eu quero falar. Os 5 tipos de conteúdo: quebra de padrão, educação com método, prova social, autoridade, chamada para ação e integrando a inteligência artificial no conteúdo. Aqui ela até tá falando até demais, que eu nem falei muito, né? Ela tá falando até demais. Mas ela deu ideia aqui de calendários de campanha e ações de venda também. Semana do mapeamento capilar. Aqui ela tá falando. Venda sua primeira consultoria de imagem. Tá dando exemplos, né? É porque também eu não respondi o que que ela falou aqui, tá, gente? Ó, lembra que ela fez várias perguntas aqui? Qual é o meu porquê? O que que eu ajudo? Eu não respondi. Mas, enfim, tem que responder tudo que ela tá pedindo para ela orientar bonitinho. Deixa eu ver. Esse daqui já é o prompt mais avançado que eu criei dela, né? Já é outra versão, ó. Já tô treinando ela mais avançada. Já é um pouquinho com código. Aí os documentos que eu coloquei nela, tá vendo, ó? Tirei print aqui dos documentos que eu coloquei lá nela. Os livros, resumos de estudo, depoimento de cliente, coloquei também. Por quê? Porque essa IA, como eu falei para vocês, ela também, ó, aqui já é o prompt mais avançado. Ela vai criar, ela vai vender também. Ela vai vender a comunidade, ela vai vender a mentoria. Então, no final dela, vocês podem colocar também as esteiras de vocês, né, igual eu falei, e os links ou de compra, né, ou, sei lá, do Instagram para seguir, enfim, quem ainda não te segue, né? Então, dá para você colocar várias coisas dentro dela. Ficou alguma dúvida aqui? Como coloca os nomes, Adriana? É lá no quebra de gelo. Não foi isso que eu perguntei, Ana. O que você colocou que você tem bem no comecinho, tá lá, o chat GPT. Aí você falou, a Ana é para isso, a fulana é para aquilo. Como é que você criou esses nomes? Ah, eu coloco o nome que vem na minha cabeça. Ah, tá. Não, mas aí cada um é uma IA, é isso? Fala É, sobre o assunto? É cada isso que um eu é um tô IA. perguntando também, entendeu? Não Sim, nessa, na cada página um é um anterior. IA e algumas são para Essa uso. aí, isso, bem aí, ó, tá o chat, aí Ó, tem, é que não dá para ver direito os ó, nomes. quando tiver apenas para mim, com cadeado, é porque eu criei só para meu uso, então outras pessoas não conseguem ter acesso, tá? Quando Entendi. tá para qualquer pessoa com link, por que que vocês conseguem vender como infoproduto a IA de vocês? Porque vocês vão pegar esse link, vai colocar dentro da plataforma, por exemplo, coloquei dentro da plataforma da Green,
A pessoa compra ela, vai ter acesso lá dentro. Ah, Ana, mas se essa pessoa pegar o link e mandar para outra pessoa, a outra pessoa vai ter acesso? Vai ter acesso, infelizmente. Só que você consegue ver quantos chats já foi usado ali, né? Não dá para ver, óbvio, a conversa, mas dá para ver quantos chats, né? E, e aí, ó, a Beleziar, ela já tem 30 chats, né? Alguns fui eu, alguns são outras pessoas que eu mandei o link para testar, né, antes, e eu já vou começar a vender ela. Aí eu criei Então, também a Nina, que é especialista em copy, enfim, a Malu, é como social se cada um media. fosse uma funcionária sua, se for analisar. Isso. Como se fosse uma funcionária. Uhum, Entendi. Porque cada um tem uma personalidade. isso. Ah, agora eu entendi. Então, assim, é viciante quando você começa a criar isso daqui, tá? Só digo isso. Você vai ficar viciado. Eu quero criar. A próxima que eu vou criar agora é de gestão financeira, mas para. Eu vou colocar lá do meu método também, mas eu não pretendo ainda vender. Mas eu quero ter todas essas IAs dentro da Green como produto, tá? Então, eu vou lá colocar a foto da Nina. Nina, especialista em copy. A Beleza IA é estrategista de conteúdo. A, a Lívia é story maker. Ela é boa em criar stories, né, com storytelling. O prompt vai ser especialista em criar prompts. Então, eu vou colocar dentro lá da plataforma todas as IAs. E aí a pessoa, né? Eu não sei ainda se eu coloco dentro da comunidade todas liberadas para quem está na comunidade ou se eu vendo separado. Ainda estou na dúvida, mas quem entrar na comunidade vai ter acesso à Beleza IA. Isso já é fato. Ela já vai estar aberta lá dentro da comunidade. Entendeu? Dúvidas? Se quiser, pode abrir o microfone para a gente. Por Ficou alguma enquanto, dúvida? Fui não. muito Tem coisa que rápida. dúvida só quando a gente começa a mexer. Esse material eu vou mandar no grupo, tá? O prompt inicial lá para vocês fazerem. É, Eu vou adicionar também lá algumas coisas, porque vocês podem colocar link, né? Pode colocar isso no final, link de produto, se for para amanhã que vai vender. Mas o que que vocês tiveram de ideia aí que vocês pretendem criar? Ana, minha dúvida é como começar a fazer essa configuração, já que a minha conexão caiu e eu não peguei isso, mas eu acho que Uhum, os prompts que você enviar vão me ajudar. Mas eu pensei em quatro a princípio, né? A primeira é criar uma IA de negócios da beleza. A segunda é criar influenciadora digital, gerar conexão com as minhas clientes e seguidoras, uhum, enfim, me ajudar a conectar mais com elas. A terceira é uma mentora também, uma mentora digital. E a quarta é assistente de atendimento digital no WhatsApp. legal, tipo uma vendedora, né? Isso. Eu criei a Tami vendedora minha, eu testei, mas testei no Telegram, né? Que eu quero colocar ela no Instagram e no WhatsApp ainda não coloquei. Estou testando ela no Instagram. Aí, vendedora é um pouquinho mais, função mais, você vai deixar ela por último, por quê? Porque ela é um pouquinho mais avançado, que ela vai ter mais funções ali, né? Ela vai, vamos supor, ela vai fazer agendamento, né, para você. Então, tem que fazer link com API, né? Que o API é como se fosse a comunicação entre o ChatGPT e a sua plataforma de agendamento. Por exemplo, se você usa o Google Uhum. Agenda, aí você vai ter que colocar lá a API da sua vendedora, né? Que daí já não é dentro do ChatGPT, é lá no assistentes da OpenAI que você vai criar. Então, é um pouquinho mais avançado, mas aí você vai pegar a API do ChatGPT, vai colocar na API do agendamento, ali se for o Google Agenda, ou se for algum sistema que dá para usar a API, que dá para linkar, e a API do WhatsApp, que geralmente tem algumas ferramentas que você paga para você. Tem a API oficial do WhatsApp,
Só que tem um pouquinho de custo, tá? Já falando ali para vocês. Vai ter o custo do ChatGPT, vai ter o custo da OpenAI, que é o mínimo $5, vai ter o custo da API oficial do WhatsApp, ou se você for usar outras ferramentas, vai ter os custos ali por token, por mensagem. Aí é um pouquinho mais avançado, mas é possível, porque se você pensar bem, se você for pagar uma pessoa, né, você vai dar ali, vamos supor, um salário mínimo, se for CLT, você vai pagar o dobro, né? Ali você vai ter isso de gasto. Então, se você for fazer a diferença de um salário de uma pessoa que faça isso e da IA que faça isso, fica bem menos de custo, entende? Você vai economizar na sua folha de pagamento ali. Mas é um pouquinho mais complexo para criar. Mas é possível criar. Tá? Esse é o começo ali para você criar. Então, eu indico você começar por uma que vai te ser mais para você uso pessoal primeiro. Pode ser a mentora, ou pode ser. Os dois primeiros que você falou, cortou. Você pode repetir? É a gestora de negócio, a gestora do meu Gestora. negócio. Aham. E uma influenciadora, Ah, influenciadora. digital. É, É legal você fazer a gestora, porque eu acho que vai ser uma dor mais urgente do seu público, com né? Se certeza, bem vai que resolver um influenciadora problema. também, né? Mas eu acho que a gestão. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer as duas em paralelo. Mas a É. gestão, para mim, é mais necessária. Aham. E aí, meninas, qualquer dúvida na hora que o grupo vai estar aberto, na hora que vocês forem criar, pode mandar as dúvidas lá, vou responder, que é um desafio, então eu vou acompanhar. E na hora que vocês forem, por exemplo, eu quero assinar o ChatGPT, eu tô com dúvida, eu não sei como, pode mandar também lá que eu ajudo, tá? Mas é bem simples, o Plus é $20, R$ 120, se eu não me engano. Aí você põe lá o cartão, ele cobra. E beleza. Se você não quer se manter a assinatura, você vai usar só para você, você pode pagar só um mês, criar todas as suas IAs e não pagar mais. Agora, se você pretende usar para negócio, é bom pagar sempre. Perfeito. Eu mesmo só vou tirar minhas dúvidas na hora que eu começar a executar. É. Eu, por Mas enquanto, vou gostei. fazer só do meu mesmo, conforme eu for criando, porque é muita informação. Mas eu estou Dá para amando. você criar você ensina mais gestão ou mais vendas? Então, o meu forte sempre foi a parte de atendimento, mas eu pensei em fazer algo assim, script de objeção de venda para as clientes, sabe? Às vezes a pessoa quer vender, como vender, oferecer a linha home care, algo do tipo, ou como fazer vídeos atrativos sem parecer que está vendendo, para aumentar a autoridade, aumentar um posicionamento. Acho que isso é uma parte boa a nível de vídeo, porque muita gente tem vergonha de aparecer no vídeo. Mas eu falei, pessoas compram de pessoas, não tem jeito, mas dá para Cria começar. primeiro esse de script de vendas. Pode colocar assim, a sua vendedora. Eu vou colocar um nome assim, sabe? Tipo. Porque as pessoas têm, as cabeleireiras têm dificuldade mesmo de vender, né? Script de venda, Tem. objeção. Aí você vai criar na hora lá do documento, quando você colocar o exemplo do que ela tem que fazer, aí você vai ter que colocar as objeções que ela tem que quebrar. Por isso que é um estudo, por isso que é levantamento de dados, porque você vai estudar para criar isso. Você vai estudar, mas depois aí que você criou, aí você não precisa mais fazer nada. Ela vai estar lá bonitinha ajudando o público de vocês ou vocês, né? Porque Mas. assim, ó, um exemplo, como eu fiz parceria com uma empresa, e aí eu estava conversando com os vendedores. E ali, devido até a sua aula agora, eu lembrei do que eles falaram, de muita coisa. Aí eu fiquei pensando, aí conforme a Karina falou, eu falei assim, é uma coisa que é interessante, porque até fiz um vídeo hoje. É, a maioria reclama que não consegue vender porque tem a perfumaria, porque tem a internet. Mas quem é que conhece realmente o cabelo? Não é nem a internet, nem a influenciadora. Uhum. É o profissional. Então, Então, tem se que ter mais fazer uma algo consultoria. direcionado para isso da home care, para aumentar a autoridade, para o profissional, para poder ela conseguir vender o home care e aumentar o faturamento, eu acho que é uma vertente interessante. Uhum. E dá até para você criar para um assistente de vendedor para esses vendedores também.
Sim, também. né? Porque Mas daí eu acho que pega. eu vou focar a princípio mais para os cabeleireiros, porque é Uhum. o É fazer seu os público. testes, né? Com tudo na vida. É. Boa criação para vocês. É muito bom compartilhar, que eu gosto de criar. Meu Deus, se eu pudesse, eu trabalhava com criação, só no bastidor, mas eu também amo dar aula, então foi muito bom compartilhar com vocês e vamos para a prática aí durante a semana até segunda que vem. Ai, obrigada. Ficou ótimo esse negócio de aula uma vez por semana, facilitou muito, porque é tempo da gente Uhum. analisar, pensar, fazer com calma e com carinho. É, voltei com tudo também, né? Porque eu estava bem paradona, assim, de contato, né? Não, mas faz parte. A gente tem ciclos. Temos, né? É Fase, isso mesmo. ciclo, e é isso. Se vocês forem continuar na comunidade, se vocês forem entrar, vai ter aula uma vez por mês, na verdade, não vai ser uma vez por semana. Pode ser que as primeiras sejam uma vez por semana, porque eu quero colocar muita coisa lá de ferramenta e tal. Mas depois vai ser uma vez por mês. Eu vou Tá colocar ótimo. Não é ferramentas bom como que a gente ganha fazer tempo. foto com IA, como fazer aula, como, enfim, tudo com IA, tudo envolvendo ferramentas de IA. É, esse é o Belezinha? caminho agora, né? Vamos tirar um print? Vamos. Peraí. Cadê o microfone? Tem que juntar mais a sua mãe, Karina, porque ela tá um pouquinho desfocada. Alô. Aê! Deixa eu ver, tirei um.